TV Globo foi surpreendida por uma carta dos advogados Roberto Teixeira, Cristiano Zanin Martins e Rodrigo Azevedo Ferrão, do ex-presidente Lula, solicitando direito de resposta à reportagem da quinta-feira, dia 10, sobre a entrevista dos promotores de São Paulo, em que detalham as denúncias contra o ex-presidente. A carta diz se basear na lei recém-aprovada pelo Congresso, de número 13.188 de 2015. Na carta, espantosamente, os advogados dizem que nem Lula nem sua assessoria foram procurados para oferecer uma resposta às acusações que lhes foram imputadas pelos promotores. Eles dizem, abre aspas, registre-se ainda que a assessoria de imprensa do ex-presidente não foi instada a apresentar qualquer esclarecimento prévio pela emissora, como seria recomendável e necessário, de acordo com os princípios editoriais por ela divulgados. Fecha aspas. Isso não é verdade. Em e-mail enviado às 17h33, um jornalista da TV Globo pediu ao Instituto Lula nota comentando a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-presidente Lula no caso Bangkok. Às 19h14, nosso jornalista recebeu de José Crispiniano, assessor de imprensa do Instituto Lula, uma mensagem sem nenhum outro comentário, senão um link para a página do Instituto Lula com uma nota sobre as denúncias dos promotores. Como é praxe, a resposta do Instituto Lula foi enviada para todos os responsáveis por noticiários da TV Globo, Globo News e G1. Não faz sentido que todos os telejornais peçam ao Instituto Lula a mesma nota várias vezes. A resposta do Instituto Lula foi divulgada na íntegra no Jornal Nacional. O Instituto Lula divulgou uma nota dizendo que o promotor paulista antecipou sua decisão. A nota declara ainda que o promotor Cássio Conserino não é o promotor natural deste caso. É mais uma triste tentativa do promotor de usar seu cargo para fins políticos. O Instituto Lula só respondeu nosso e-mail 1h41 depois da solicitação. Por esse motivo, antes mesmo de recebermos a sua resposta e para dar amplo espaço de defesa ao ex-presidente, a TV Globo decidiu também pedir aos advogados de Lula, os mesmos que agora pedem direito de resposta, uma nota sobre as denúncias dos promotores. Foi às 19h07. No e-mail, o jornalista pedia à assessoria de imprensa dos advogados que detalhassem o pedido de prisão do ex-presidente e pedia a posição deles sobre o assunto. A resposta chegou à redação às 20h25, 15 minutos antes do início do jornal. Foi enviada pela assessora de imprensa Luísa Borgatti e no espaço para o assunto dizia: nota Teixeira, Martins e advogados. Esta nota foi divulgada no Jornal Nacional praticamente na íntegra, lida por William Bonner e Renata Vasconcelos, apenas com adaptações para transformá-la em texto jornalístico. Em nota, o advogado do ex-presidente, uma tentativa de banalização do Instituto da Prisão Preventiva. Buscou amordaçar um líder político. Lula jamais se colocou contra as investigações. Os promotores também não dispõem de um fato concreto. A defesa declarou esperar que a Justiça rejeite o pedido. Para sustentar o pedido de resposta, os advogados afirmam que a reportagem foi ofensiva ao ex-presidente da República. Trata-se de uma distorção. A reportagem não é ofensiva. Ela é apenas o relato objetivo da entrevista dos promotores paulistas. Descreve o que foi dito sem nada endossar. O mesmo comportamento de todos os veículos de imprensa que dedicaram longas reportagens e suas manchetes ao tema e reproduzindo as mesmas respostas de Lula e seus advogados. Se os fatos narrados são ofensivos ao ex-presidente, a imprensa não tem nenhuma responsabilidade. Tem, porém, o dever de informar o povo brasileiro dos fatos relevantes, todos os fatos, sobre quem quer que seja. No pedido de direito de resposta, há um texto de Lula em que afirma que ele e a mulher, inclusive da Rede Globo, fecha aspas. Apesar de dizer que essa é, abre aspas, a verdade dos fatos em sua simplicidade, fecha aspas, o texto se alonga em mais
28 parágrafos e em 89 linhas e que, com ironia, se dedica não a se defender das acusações, mas a fazer críticas ao jornalismo da Globo. A emissora não é parte nas investigações a que está sujeito o ex-presidente. Cumpre apenas a sua missão de informar o povo. Respaldada pela Constituição, continuará a fazê-lo com serenidade e sem nada a temer.